partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não me canso de dizer porque eu sei que todos os dias, nos dias difíceis, nos dias bons, nos dias melhores, o Senhor sempre está conosco. Mas eu não sinto isso, pastora. Você tem que buscar. Você tem que buscar e você tem que crer. Porque a palavra do Senhor nos diz que lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele são, aqueles que nele esperam. Então eu quero dizer para você, em quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Se você tem confiado no Senhor, então espera, aguarda. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes passamos por noites escuras, passamos por tempestades e focamos os nossos olhos no problema e não focamos os nossos olhos no Senhor. Quando Pedro disse para Jesus: se é tu, mestre, me faz com que eu ande sobre as águas. O que o Senhor disse para ele? Vem, Pedro. Mas quando o Senhor nos chamou, a mesma coisa quando chamou Pedro, vem, Pedro. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor te chamou, você foi. Começa a vir as tempestades, começa a vir os vales, começa a vir os desertos da vida, deserto talvez na saúde você está vivendo, na sua vida espiritual, na tua vida sentimental, no teu casamento, numa escassez financeira, um desemprego. E você começa a olhar como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou fazer isso, como que eu vou sair dessa enfermidade agora, como que eu vou ir até aquela cidade. Eu preciso voltar para minha terra, não consigo, eu estou aqui. Lembra quando o povo estava no Egito? O Senhor preparou Moisés para tirar o povo do Egito. E assim Deus prepara pessoas para nos ajudar, para nos orientar, para nos aconselhar. Mas você e eu recebemos o conselho, muitas vezes, e não colocamos em prática. Às vezes falta um passo para a nossa vitória e nós desistimos porque a tempestade vem, parece que aquela perseguição está cada dia pior e você esquece de olhar para Jesus e você olha para a situação e você para de buscar. Você tem que voltar lá no começo da fila. Então eu quero dizer para você, não retroceda, volta. Acredita que Deus, Ele não perde o controle. Só que muitas vezes nós estamos no caminho errado. Pegamos a direção errada, pegamos a direção por pessoas, muitas vezes, que nos aconselharam que era para ir por aquele caminho. Talvez você escolheu o caminho das trevas e você achou que estava tudo certo e você foi até um pedaço e hoje você está aí quebrado, machucado, ferido, parado à beira do caminho, não sabe que direção. Mas Cristo é a luz. Olhe para Cristo e Ele vai te iluminar. Ele vai te mostrar, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ir para Cristo, olhar para Cristo e saber que só dele vem a salvação, só dele vem a resposta. Você já não viu muitas vezes um filme ou alguém perguntando uma direção para uma pessoa? Essa pessoa diz: não, aonde fica aquela cidade? Você vai e você diz assim: tem que ir lá assim, assim. E você vai e você, de repente, a pessoa ri. Ela diz: eu ensinei o caminho errado. E é isso que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele faz conosco. Ele usa pessoas para nos mostrar o caminho errado. Vai por aqui, é mais fácil.
vai pelas drogas, vai pela bebedeira, vai pela prostituição, você tem que viver mesmo, você tem que aproveitar mesmo, você tem que viver os prazeres da tua carne, vive em contenda, vive em briga, vive em discussão, mas o Senhor está dizendo que Ele quer trabalhar na minha e na tua vida. Mas Ele só pode trabalhar se eu deixar. Se eu der livre acesso para o Senhor. Dizer, Senhor, entra aqui nessa situação. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer porque o Senhor vai arrancar pessoas, o Senhor vai me tirar de lugares que eu gostaria de voltar lá para a aldeia, mas o Senhor está me dizendo que não. É renúncia todos os dias. Quando Ele diz, tome sua cruz e siga-me, se quiseres. Tome sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia, as pessoas não entendem, acham que Deus vai abençoar vivendo tudo errado. E muitas vezes nós estamos sendo provados, ou muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, então eu e você precisamos consultar com a nossa consciência, por que eu estou passando por isso? É um aprendizado? É uma prova? Faz parte do processo? Ou eu estou colhendo o que eu plantei? Às vezes é isso. E se você está colhendo o que você plantou, o Senhor não vai interferir. Ele não interfere naquilo que você planta, mas Ele também não interfere naquilo que você vai colher, porque isso é bíblico. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. Então, se você plantou, mas eu posso mais ou menos, eu posso fazer isso. Porque o pastor não está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, meus filhos não estão vendo, eu posso fazer. Faz. Faz. Conforme está o teu coração enganoso e você tem as consequências, depois não adianta culpar Deus. Agora, quando você é inocente, que você cai no laço muitas vezes, aí Deus vai lá e te livra. Agora, quando você saiu porque você quis, você fez porque você quis, você vai ter que se arrepender. Você vai ter que confessar os seus pecados e abandonar. Lembra lá do filho pródigo? O pai, ele não impediu. Quer ir, vai. Quer ir, vai. Já pensou a dor daquele pai? O filho pedindo a herança antes dele morrer? Como se diz, para mim, pai, tu não significa nada. Os filhos de hoje são dessa forma. Mas também se nós olhar para aquele que ficou, era um murmurador, um que reclamava, podia ter pegado tudo ali da casa do pai para fazer as coisas para ele, mas não, quando o filho voltou arrependido, quando ele caiu em si, aquele irmão se levantou com muita fúria. Até foi tirar satisfação com o pai. Eu estou aqui tanto tempo, você não me dá nada. Mas se você foi lá pedir para o Pai, você foi lá usufruir das graças que está sendo derramadas sobre as nossas vidas, como ontem nós aprendemos sobre a graça de Deus que está sobre as nossas vidas, Ele não vai tirar o teu problema, vai te dar graça para você passar, para você ter um aprendizado, para você ensinar outras pessoas. Aleluia. E eu acho tão lindo quando Deus, nós passamos por situações e depois nós vamos conversar com pessoas, até ontem conversei com uma pessoa que eu não conhecia, ela disse, mas ela disse que é engraçado, porque ela não conhece, assim, as coisas de Deus. Ela disse pra mim, mas como que tu falou coisas que eu nunca te contei? Eu disse, mas tu não contou, mas Deus sabe. E Deus foi lá onde? Foi lá na ferida. Pra trazer a memória dela pra ela chorar? Não. Foi lá pra curar. Foi lá na ferida do passado. E a gente não sabe muitas vezes que aonde está aquela ferida, por que aquela pessoa age daquela forma. Então Deus quer curar as nossas feridas, as nossas emoções, mas eu preciso deixar. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 116, e lembre-se, Isaías 64:4, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se tu espera nele, mas também tem uma coisa, amada igreja, esperar não é braços cruzados. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de dinheiro, não adianta eu cruzar os braços e deitar no sofá e esperar. Você vai ter que buscar, você vai ter que procurar trabalho, você vai ter que se aperfeiçoar naquilo que Deus te deu, naquela profissão. Não adianta. É, por exemplo, aqui, ó, eu fazer esse áudio de oração e não enviar para ninguém. Não enviar para ninguém. Deus ouviu minha oração, mas você não está ouvindo e não está ouvindo os conselhos que Deus está dando para você através da minha vida. E está dando para mim também, porque todos os dias o Senhor tem me aconselhado. E às vezes o Senhor vem com o chicote tão forte que ai, mas é necessário. Então,
O Senhor diz assim no Salmo 116, a palavra do Senhor nos diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a voz e a minha súplica. Pode ter certeza que Ele ouviu. Pode ter certeza. Mas responder é diferente, porque a palavra diz: a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está agravado, mas é por causa da minha iniquidade. O Senhor quer mudar você, Ele quer te livrar do pecado, para você não ter mais as consequências desses erros. E aí Ele vai dizendo assim: o Senhor ouviu a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocai-o enquanto eu viver. Você tem que invocar o nome do Senhor. Aqui não está dizendo que é para você pedir para alguém invocar por você. A Bíblia diz que nós é para comunicar aos santos as nossas necessidades, para orar junto, para orar em concordância, porque quando diz 2 ou 3 reunidos, aí eu estou. E vocês concordando aqui, eu concordo no céu. Então eu tenho que orar em concordância, não ficar só esperando. Me dá. A pessoa está pagando preço por você e você está lá fazendo tudo errado. Está nos teus pecados, está nas tuas vontades. Deixa, tem alguém que está pagando preço por mim, que está orando por mim. Aleluia. Mas não é assim que funciona. Cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. É isso que o pecado faz. Nos aperta, nos traz tristeza. Na hora pode ser prazeroso, mas daqui a pouco você está vazio. Você está com uma tristeza tão grande, você está com uma angústia tão grande, e você começa a olhar para trás, para a tua vida como um retrovisor. Mas eu tinha tudo, e por quê? Porque esses dias até eu conversei com a minha filha, eu disse: olha, a formiga, ela nos ensina, ela não tem chefe. Eu vejo direitinho quando vai chover aqui, pode dar dia seco. Quando está para chuva, as formigas vêm, não sei da onde que vem, mas vem muito, começam a cortar folhas e carregar, porque elas já estão se prevendo para aqueles dias de chuva. Talvez no dia que não está chovendo, elas não vêm com tanta intensidade, quando o dia que tem sol, mas quando está para chover, elas já vão guardando mantimento para elas. Agora já elas estão estocando para o inverno. Então eu vejo direitinho que pode ter certeza que no dia seguinte, na noite ou no dia seguinte vai chover. Então nós temos que aprender com elas. Elas não têm chefe, elas não tem ninguém que diz para elas: ó, você vai. E nós temos um Deus que nos orienta. Então aqui está dizendo, angústias do inferno. Talvez você vai dizer assim: meu Deus, eu estou numa angústia, eu estou numa aflição. Mas por quê? Quando você tinha, você não guardou, você esbanjou, que nem o filho pródigo, pegou o dinheiro dele, gastou com deleites, gastou com amizade, gastou com, sei lá, se bebida, comilança. Aí tu tem amigos, sempre. Agora o dia que tu não tem mais ninguém. É isso que o diabo faz conosco. Aleluia. Enquanto invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra minha alma. Então eu invoquei. Então invoca o nome do Senhor. Senhor, como o salmista diz: por que te abates, ó minha alma, espera em Deus. Ele chegou um momento que ele estava numa extrema tristeza, que ele começou a dizer: por que tu está te abatendo, minha alma, espera em Deus. Não foi o Senhor que prometeu? Ele não é fiel? É. Aleluia. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus. Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Olha como o salmista começa a oração dele. Eu estava já passado. Já o abatimento foi embora. Ele não está dizendo que os problemas dele foram resolvidos. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Porque Ele guarda o simples. O arrogante vai ter que sofrer. Até que ele perde a arrogância, a soberba, o orgulho, vai ter que descer. Lembra lá do rei Nabucodonosor, quase não sabe a palavra? Ele não acreditou, não confiou, não esperou, ele foi comer capim, ficou 7 anos comendo capim, até reconhecer que Deus é Deus. Deus foi injusto com ele? Não, Deus só mostrou para ele que quem manda é Deus, e eu e você precisamos entender isso.
Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olha só, ele já está dizendo, eu estava abatido, é passado. Não está mais. Os problemas estão aí, mas você está em paz. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor me fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor está dizendo para mim e para você todos os dias, filho, eu te dou instrução, vai por aqui, vai por ali. Se desvia do mal. E se você tem se desviado do mal, se você tem renunciado ao seu eu, pode ter certeza que a vitória vai ser tão grande, que vai ser como Pedro. Quando o Senhor afasta os peixes de lá, não deixou Pedro pescar nada, depois ele diz, Pedro, agora vai, lança-te lá no mar profundo. Veio grande quantidade de peixe, teve que chamar os outros para ajudar. A tua bênção, se você obedece, eu obedeço. Se eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, vai ser tão grande que nós vamos ter que chamar pessoas para nos ajudar a carregar as nossas bênçãos. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu vou dizer que meu salmista, ele já estive muito aflito. Como não se afligir quando você vê uma situação, uma pessoa que vai para uma sala de cirurgia, uma pessoa, um filho, uma mãe que vê um filho preso, uma mãe que vê o casamento se destruindo, um desemprego, uma situação familiar, abre a geladeira, está vazia e tem que colocar comida na mesa para os seus filhos. Como que não vai se afligir? Mas ele diz, eu estava muito aflito, mas eu creio. Tu tem que dizer aí para você, eu creio que nessa situação o Senhor vai me tirar. E eu vou contar as maravilhas do Senhor. Eu dizia na minha precipitação, todo homem mentira. Que darei eu ao Senhor a todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos. O Senhor não pede voto de ninguém, mas quando você faz, você tem que cumprir. Quantas pessoas me dizem, como nós aqui no Ministério Orai Sem Cessar, nós não falamos, não obrigamos ninguém a pagar dízimo, não obrigamos ninguém a dar oferta, mas se você fez uma oferta, se você fez um voto, você tem que cumprir, porque depois você vai pagar um preço por aquilo que você prometeu e você não fez. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então pague, se você fez um voto como Ana. Olha só, Ana, ela não tinha filho, afrontada por Penina. Ela foi lá no templo e disse, Senhor, se tu me deste um filho varão, eu te devolvo ele. Se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Imagina só, tanto queria, orou tanto, chorou tanto, sofreu tanto, mas ela devolveu para o Senhor. Quando a criança estava desmamada, leva lá para o templo. Já pensou? O carinho que ela está, porque quando uma criança está mamando, tem mais apego à mãe, está mais direto com a mãe, e de repente pega e leva lá, entrega lá. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu prometi, mas eu não vou. Deus me conhece, Deus conhece meu coração. Mas Deus sabe o voto que você fez, então cumpra. Talvez é pequenas coisas que você hoje está aí sofrendo nas suas finanças, está sofrendo na tua família, porque você prometeu e você não fez. Quantas pessoas dizem lá no leito do hospital, se eu sair daqui, se eu puder caminhar, eu vou fazer a obra de Deus. E você começa a caminhar, você começa a trabalhar e você esquece do que você fez. De repente vem assim um puxão e você um quebra-mola na tua vida e para tudo e você não sabe por quê. Deus está fazendo você lembrar hoje o que você prometeu. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Preciosa é a vida ao Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deverás, sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva, solta as minhas ataduras. O que está te amarrando? O que está te amarrando é relacionamento? É situações? É sentimentos?
prisões espirituais, não consegue perdoar, peça graça para o Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor para que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Então louva. Louvar a Deus não quer dizer, ai, mas eu não tenho voz para louvar. Não é isso. É louvar a Deus, adorar a Deus por aquilo que Ele é na tua casa, na tua família, na maneira como você vai se alimentar, aquilo que Deus tem proporcionado para ti naquele dia. Não só reclamar, não só murmurar. Isso é adorar a Deus, como Jó adorou a Deus. É um exemplo para nós. Se você acha que tu não tem motivo porque está passando por uma provinha, vai ler a vida de Jó. Vai ler o que Deus permitiu. Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo. Então, tudo que eu estou passando, que você está passando, é permissão do Senhor. Nem tudo é a vontade do Senhor, porque como eu falei, das semeaduras, mas que é a permissão do Senhor que nós estamos passando. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Pai. Te agradecer pela essa Tua palavra, Pai, porque eu creio, Pai. Eu creio, Pai, por isso que eu estou falando, Pai. Eu já, como o salmista disse, eu estive muito aflito, mas o Senhor se inclinou os seus ouvidos, ouviu o meu clamor. Quem é como Tu, Senhor? Que se inclina para ver a terra. O Senhor olha, o Senhor contempla, Pai. O Senhor é que nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe, Pai. A palavra diz que ainda informe o nosso ser, o Senhor já estava lá. O Senhor sabia, Pai, desse dia, de hoje, porque nós passaríamos, hoje dia 10 de abril. O Senhor já sabia, Pai, que nesse dia, como está o teu filho, como está a tua filha, que hoje, Senhor, celebra a vida, celebra a vitória, mas outros que estão, Senhor, numa aflição muito grande. Mas eu quero colocar, Senhor, na tua presença, as nossas petições, a nossa família, a nossa casa. Vamos invocar o nome do Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós não vemos os apertos que a nossa alma está vivendo, mas nós estamos sentindo na nossa pele. Encontramos tristeza, Pai, mas quando nós invocamos o Teu nome, Senhor, livra a nossa alma. Eu declaro o Teu nome, Senhor, sobre as nossas mentes, Pai. Eu declaro o Teu nome, Senhor, sobre os nossos corações. Que o sangue de Cristo venha nos lavar e nos purificar, Senhor. Entra, Senhor, nas áreas que nós não podemos entrar. Expurga de nós todo o pecado, Pai, que nós venhamos a cair em si como filho pródigo e voltar para Ti, Pai. Mesmo ferido, mesmo machucado, mas precisamos de cura divina, Pai. Porque quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós vamos só encontrar tristeza e aperto, Pai. Talvez no momento, Senhor, no momento que nós estamos ali, Senhor, até é prazeroso, Pai. Mas o Senhor sabe que depois é um abismo tão grande, que é só o Senhor para nos arrancar. Tem pessoas que estão no fundo do poço, Pai, não tem mais solução aos olhos humanos. Mas Tu és a solução, esse filho, essa filha está se levantando e olhando para Ti, Pai. Não leve em conta o tempo, Senhor, da ignorância. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai. Que o Senhor venha nos lavar e nos purificar. Vidas que estão se arrependendo, vidas que estão derramando suas lágrimas, dizendo, Senhor, aonde que eu errei, me ajuda a acertar. Me firma meus passos. Me firma meus pés sobre a rocha, Deus. Eu oro nesse momento por todos os pedidos de oração. Por todas as vidas que estão aqui, meu Deus e meu Pai, que entraram no PV, pediram oração para os seus negócios, para os seus comércios, para os seus filhos, Pai, que estão presos, Pai. Por a situação do casamento, por esta enfermidade, meu Deus. Mas nós precisamos, Pai, entender que muitas vezes a enfermidade ela está na nossa alma, mas se apresenta no nosso corpo. Que o Senhor venha curar, Jesus, toda a enfermidade da alma e do corpo, Pai. Através do perdão, através, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades. E porque nós estamos enfermos, muitas vezes, Pai, é porque nós não largamos o pecado. Porque nós estamos embaraçados com correntes, Pai. Mas hoje eu Te peço uma libertação, Senhor, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Abre os nossos olhos espirituais, que haja um éfata de Deus. Que o Senhor venha soltar nossa língua, que nós podemos dizer que nós cremos e glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já está realizando, Pai. Eu oro pelas famílias.
Eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos filhos, pelos casais, vidas que estão em pranto, Pai, mulheres que estavam colocando a sua força aí no seu marido e hoje estão sozinhas, Deus. O Senhor sabe o peso de ser pai, de ser mãe. Muitas mulheres, Pai, que criam seus filhos especiais, que estão sofrendo, Pai. O peso está bastante, Deus. Mas que o Senhor venha dar um refrigério para esta alma nesse dia, Pai. Pai querido, Pai amado. Olha, Senhor, para aqueles que precisam de uma porta de trabalho. Pai, abre as portas. Pai, envia cliente do norte, do sul, do oeste, do leste. Surpreende teu filho e tua filha, Deus. Dá um escape, Pai. Dá um escape, Pai. Eu sei que quando teu filho foi fazer certas coisas, ele não pediu, ele não consultou a Ti. E hoje, Pai, ele está aí cerrado nesse pátio, Pai. Mas quando Jeremias estava cerrado lá, Senhor, por falar a verdade, por profetizar coisas que eles não queriam ouvir, o Senhor diz para ele: clame a mim e responderei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mesmo no fundo do poço precisamos clamar. Mesmo num leito de dor precisamos clamar. Mesmo no desemprego precisamos clamar. Oh, Deus querido, Deus amado, eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos três poderes, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes. Eu clamo pela Tua misericórdia, Pai. Eu clamo, Senhor, pela minha cidade, pelo meu bairro, Pai, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Tantas pessoas necessitadas, Deus, tantas pessoas angustiadas, Deus. Eu tenho, Senhor, pedido, Pai, que essas vidas venham se encontrar contigo, Deus. No meio dessa tempestade, no meio dessa angústia, dessa aflição. Que eles possam crer, Senhor, em Ti também, em nome de Jesus. Que eles possam receber a paz que eles tanto procuram, Pai. A paz tão sonhada. Todo mundo quer ter paz, Pai, mas procura a paz entre os mortos, aonde o Senhor não está. Não vai encontrar, Deus. Tu és o príncipe da paz. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro, Senhor, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, que está se recuperando dessa cirurgia, que o Senhor seja com ela a todos os momentos, Pai, assim com todas as vidas que estão passando por essa situação, Pai, meu neto, Pai, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha cuidar, Senhor, assim todas as vidas, Pai. Eu oro para as criancinhas, Deus. Guarda, Senhor, no Teu esconderijo a mente das nossas crianças, Pai. A memória, Pai, que está tão fraca, Pai. Tão, Senhor, abatida, Senhor, tão estragada por causa das redes sociais, meu Deus. As crianças, Senhor, que hoje, Pai, nós podemos dizer que estamos vendo, Pai, as crianças, Deus, perdidas, pessoas viciadas em jogos, Pai, liberta dessas prisões espirituais. Todos os vícios, Pai, em nome de Jesus. Visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, Pai, e fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor, nesse exato momento, Pai, venha quebrando essas cadeias, que essas correntes venham caindo, Pai. Porque muitas vezes no nosso silêncio, Pai, nós cremos na Tua promessa, Pai, aquilo que o Senhor prometeu, porque Tu és fiel. E quem prometeu é que eu creio, Deus. Amada igreja, amanhã, 9 horas da manhã, temos a consagração. Quando o medo tentou me calar, Não deixa o medo te a calar. palavra me fez levantar. Mesmo que tudo dissesse acabou, meu amor nunca me abandonou. Eu confio em Ti, Senhor. Tua promessa não falhou. Deus da promessa, fiel e real. Teu poder nunca terá final. Mesmo no vale, sei que estás lá. Deus da promessa nunca falhará. Obrigado, Deus, porque Tu não falhas. Senhor, trabalha para nós que confiamos em Ti, Pai.
Mesmo no vale, o Senhor está lá, Pai. Cuida teu filho, cuida tua filha, guarda, Senhor, levanta aquele que está fraco, aquele que está caído, Pai. Eu repreendo toda angústia, toda aflição, tudo aquilo, Pai, que tem tentar nos derrubar, Pai. Que o Senhor firme os nossos pés e que nós vamos nos levantar. Nos fortalece e nos anima nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amada igreja, amanhã, 9 horas da manhã, lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube, do Facebook, que é a nossa consagração, que mudou de horário. Venha para a consagração, venha se consagrar a Deus. Vamos orar, vamos buscar, vamos receber uma porção da parte de Deus. Amém?